Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudofq.pt e vamos a mais um vídeo sobre as reações ácido-base. E aqui vamos falar dos aspectos ambientais destas reações, ver como é que elas influenciam o ambiente e os sistemas aquosos. Quero vos desafiar também, aqui, quando verem este símbolo, tem um desafio para vocês, ver se vocês conseguem responder, se estiveram atentos ao vídeo. E também quero agradecer a quem já se inscreveu no canal. Muito obrigado. E deixem o vosso gosto para conseguir chegar a mais pessoas. E o vídeo será partilhado quanto mais gostos tiver, significa que outras pessoas também podem gostar. Muito obrigado. Vamos então aqui à chuva ácida. Primeiro vamos falar da chuva normal. A chuva normal não tem um pH neutro, apesar de ser água, ela não tem um pH neutro e tem esta reação que é bastante importante, que é a reação de formação do ácido carbónico. Acaba por ser bastante simples, porque não precisamos de acertar a equação, é água mais dióxido de carbono. Este dióxido de carbono já se encontra naturalmente no ar e, ao reagir com a água, vai dar origem ao ácido carbónico. Bem, aqui tem 2 oxigénios e aqui tem mais um, fica logo 3 com carbono e 2 de hidrogênio. Bem, é importante saber isto, que a chuva não tem um pH neutro, a chuva normal tem um pH entre 5 e 6 e até o pH será aproximadamente 5,6. Mas nós consideramos que a chuva será ácida se tiver um pH abaixo de 5. E pronto, aqui a acidificação natural da chuva deve-se à dissolução do dióxido de carbono existente na atmosfera. Eu vou só salientar os aspectos mais importantes para saber nesta subunidade. E primeiro então éramos que a chuva ela é ligeiramente ácida devido à formação do ácido carbónico. O que vai fazer com que a chuva fique ácida, ou as chuvas ácidas, elas formam-se a grandes altitudes em reação da água com estes óxidos. Em relação a este óxido, o óxido de enxofre, que aparece SO6, mas representa o SO2 e o SO3, bem, porque temos dois números aqui, o 2 e o 3, e o NO representa, o NO6 representa o NO e o NO2. É bem importante saber isto, e como são dois, põe-se ali uma forma geral, que é óxidos de enxofre. Então, eles vão dar, reagindo com a água, vai dar o ácido sulfúrico e o óxido de nitrogênio, reagindo com a água, vai dar o ácido nítrico. Tem aqui um esquema em que aqui só está o 2, mas vê-se aqui o ciclo da água e apanhando a poluição o lançamento destes óxidos para o ar, mistura-se com a água e vai dar origem à chuva ácida e aqui vê-se alguns efeitos nas árvores e nos solos. Okay. Vamos ver como é que se forma estes ácidos. Aqui. Primeiro, de onde é que vêm estes óxidos de enxofre? Existem processos naturais e existem também processos já devido à atividade humana. Bem, naturalmente, eles são produzidos através dos vulcões ou na oxidação de certas plantas e bactérias. Há bactérias que produzem hidróxido de enxofre e, ao oxidar esse hidróxido de enxofre, produz o óxido de enxofre. Pronto, são processos naturais, mas nós vamos ter aqui mais atenção às atividades humanas, em que um dos principais poluentes, ou meio de este óxido de enxofre irem para o ar, é através da combustão de combustíveis fósseis. Também pode ser através de minérios sulfurosos. Por exemplo, a pirite
é sulfurito de ferro. Se eu quiser tirar o ferro através deste minério sulfuroso, eu tenho que oxidá-lo. E oxidar vai libertar SO2 e também o óxido de ferro. Pronto. Mas vamos ter a libertação deste óxido de enxofre para a atmosfera. Então, há duas maneiras. São os combustíveis fósseis e os minerais sulfurosos. Estes são responsáveis ou são as causas das atividades humanas. Se depois de libertarmos o SO2, ele pode originar facilmente o SO3, basta reagir novamente com o oxigênio atmosférico. O SO3, ao reagir com a água, esta equação é importante saberem que será muito mais fácil. É da mesma forma que o dióxido de carbono com a água vai dar ácido carbónico, o trióxido de enxofre, ao reagir com a água, vai dar o ácido sulfúrico. Existe também uma equação do SO2 com a água e ele pode dar o ácido sulfuroso. Também é um ácido que vai acidificar a chuva. Aqui gasoso, líquido e aqui em solução aquosa. Okay? Este aqui ácido sulfuroso e aqui ácido sulfúrico. Vamos ver a origem dos NOx, sim, óxido de nitrogênio. A origem tem essencialmente a ver com a combustão em temperaturas elevadas nos motores dos automóveis ou em centrais térmicas. Trovoadas, penso que é um processo mais natural, não há assim, não se consegue evitar, mas e porquê? Aqui, este azoto é da atmosfera, é um azoto atmosférico, que está a 79% no ar. O que acontece com este nitrogênio é que esta reação ele vai reagir com o oxigênio, mas o nitrogênio ele é muito estável, tem uma ligação tripla, muito estável, é difícil de quebrar esta ligação, por isso é necessário temperaturas muito elevadas e alguma elevada pressão, como na combustão da gasolina nos motores dos automóveis. O que é curioso é que isto trata-se de uma reação secundária, ou seja, não é esta reação que eu queria obter. Quando eu queimo combustível num carro, eu quero que o combustível reaja com oxigênio e vai libertar a energia das ligações dos hidrocarbonetos. E o que acontece aqui é que também tem oxigênio, ao queimar com oxigênio, ou no ar, também vai ter nitrogênio. E esse nitrogênio vai reagir com oxigênio e vai produzir, essencialmente, isto está aqui, que é o monóxido de nitrogênio. Okay? Faz sentido? Primeiro, a origem de onde é que vem este nitrogênio é do azoto atmosférico. Aqui temos entre 19% a 20%, não é? É tudo a atmosfera. São reações secundárias. O que acontece? Depois de produzir o NO, eles vão se oxidar na atmosfera, mais um pouco, e vai dar origem ao pentóxido de nitrogênio. Tenho aqui duas reações, uma com o monóxido e outra com o dióxido de nitrogênio, a dar este pentóxido de dinitrogênio, que é o que se acredita ser a maneira mais fácil de formar o ácido nítrico, mas existem outras maneiras também. Mas se tivermos já o pentóxido de nitrogênio, ele reage com a água e dá origem ao ácido nítrico. Okay. Essencialmente era preciso ver que trata-se de uma reação secundária do nitrogênio da atmosfera com o oxigênio. E não é fácil, é preciso ser a temperaturas elevadas e nos motores dos automóveis ou das centrais térmicas, também fazem a combustão. Consequências das chuvas ácidas. Aqui, em modo de esquema,
temos a acidificação dos solos, das águas subterrâneas e superficiais, destruição das florestas, vão inibir o crescimento de plantas. Existe um pH ideal para o solo, para as bactérias reproduzirem-se e ajudarem o solo a ser mais fértil, mas com as chuvas ácidas ele já vai acidificar muito o solo. Temos também uma consequência problemas respiratórios nos peixes e noutros animais e também o acelerar da corrosão dos metais e a decomposição de monumentos. Esta acaba por ser a consequência que se consegue ver mais rapidamente, apesar de ver também alguma destruição das florestas, mas o que se vê aqui é estes efeitos, que não são nada simpáticos, ver a ser destruído o nosso património. Porquê que isto acontece? É importante sabermos isto, que muitos destes monumentos são feitos de calcário ou mármore. Este calcário tem na sua constituição carbonato de cálcio e em contacto com o ácido ele vai libertar esse dióxido de carbono que está aqui no calcário, no ião carbonato. E pronto, ao libertar este dióxido de carbono, o cálcio vai-se ficando solúvel na água e vai desaparecendo do monumento, da estátua. Bem, estas são as consequências das chuvas ácidas. Vamos ver como é que podemos melhorar ou diminuir estes efeitos. Bem, apesar de nós vermos que a maior parte das chuvas ácidas é devido aos óxidos de enxofre e monóxidos de enxofre, também é necessário não fazer com que o dióxido de carbono, com que se aumente esta concentração de dióxido de carbono na atmosfera, porque também vai aumentar a concentração de ácido carbónico. E uma das maneiras de reduzir a emissão de dióxido de carbono é evitar cada vez mais a queima de combustíveis fósseis, evitar a queima das florestas e, se nós pudermos plantar mais árvores, vai aprisionar mais dióxido de carbono. Também podemos reduzir aqui a emissão de óxido de enxofre e vamos ver a seguir, tem um esquema sobre como é que a pedra calcária vai aprisionar o SO2. O que vai acontecer, vai formar o óxido, o sulfato de cálcio e vai ser fácil de retirar e o SO2 já não vai para a atmosfera. Outra maneira agora então, aqui, só para lembrar o que é que nós temos, se tivermos os óxidos de enxofre vai dar ácido sulfúrico, se tivermos os óxidos de nitrogênio vai dar origem ao ácido nítrico. Como é que eu posso evitar a produção de ácido nítrico? Então, é evitar a emissão de óxido de nitrogênio. Vamos ver que aqui também tem um esquema que é o catalisador dos automóveis, no caso dos automóveis, ou nos automóveis para reduzir a emissão de NOx. Outra coisa, o efeito, depois de então já termos chuva ácida, o que podemos fazer é neutralizar os ácidos que caem sobre a superfície terrestre. Acaba por diminuir o efeito no solo. Mas o importante é arranjar maneira de diminuir o CO2, o SO2 e óxido de nitrogênio. Aqui já acaba por ser diminuir o efeito, mas depois de estar feita a chuva ácida. Vamos ver aqui. Como é que se consegue reduzir a emissão de NOx? Então, é necessário controlar o processo de combustão nos motores dos veículos e nas centrais térmicas, que são estes os principais produtores de NOx.
Bem, nos carros foi necessário adicionar aqui um catalisador. Este catalisador vai pegar nestes gases que são produzidos, que são restos de hidrocarbonetos, HC, hidrocarboneto, e vamos também ter monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. Uma coisa interessante que vamos dar já a seguir na próxima unidade é que vamos falar deste processo. Do NO2 para passar para NO, nós vamos chamar isto uma redução. Uma redução porque ele está a perder oxigénios e quando ele passa de CO para CO2, nós chamamos a isto uma oxidação. Acaba por ser uma introdução ao próximo capítulo, que é reações de oxidação-redução, mas fica já aqui uma maneira fácil de vermos que quando nós aumentarmos os oxigénios, temos uma oxidação, se nós diminuirmos os oxigénios, temos uma redução. E na realidade, o catalisador é feito por dois catalisadores, um é que faz a redução, aqui a redução, e outro faz a oxidação. Esta que faz a redução vai dar origem ao N2 mais oxigênio, e este oxigênio vai ser aproveitado para a oxidação ou dos hidrocarbonetos, que também temos aqui o hidrocarboneto que vai ser oxidado, ou o monóxido de carbono. Okay? Então, o que é importante para diminuir a emissão do NOx são os catalisadores dos automóveis. Para diminuir o óxido de enxofre para a atmosfera, então é necessário adicionar pedra calcária ou cal nos fornos. Como é que isso é feito? Vai-se aproveitar esta reação química em que o SO2 no estado gasoso vai ser capturado com a ajuda da cal e vamos ficar com o sulfato. Aqui não é o sulfato, é o sulfito de cálcio. Aqui sim já é o sulfato, o íon sulfato com o cálcio. E como é que isso é feito? É com a água, o SO2 chega aqui, vai ser com a água a ser enviado para baixo e aqui embaixo temos um tanque colator que aqui vai ter a cal ou calcário e vamos ter a seguir no final o sulfato ou sulfito de cálcio. Okay? É assim que se consegue reduzir. É importante então acrescentar pedra calcária nos fornos onde queimam combustíveis que tenham, os combustíveis fósseis, que tenham enxofre. O resumo. Chuva normal terá o pH entre 5 e 6. Esta acidificação deve-se à dissolução do dióxido de carbono, que já existe na atmosfera. Se o pH for abaixo de 5, isto deve-se aos óxidos de enxofre e aos óxidos de nitrogênio. Reagem com a água e formam, respectivamente, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Para diminuir os efeitos, fundamental é reduzir a emissão de dióxido de carbono, reduzir a emissão de óxido de nitrogênio e reduzir a emissão de SO2. Okay? Isto é necessário um catalisador, aqui é energias renováveis e aqui adicionar cal. Nem sequer dá para ver, mas é só para, se precisarem de ver novamente, puxem para trás. O 2, também, o efeito que é acidificar o solo, podemos adicionar cal aos solos, cal ou hidróxido de cálcio para, não é a mesma coisa, atenção, a cal viva é óxido de cálcio, mas pode-se adicionar hidróxido de cálcio, que é a cal apagada, e fazer com que os solos fiquem ligeiramente menos ácidos, porque também não se quer que eles fiquem básicos. É importante que eles fiquem em um pH entre 5 e 6, que é o natural. Vamos agora passar aos exercícios. Ok, vamos ver este aqui. Classifique cada uma das seguintes afirmações em verdadeiras e falsas.
A água da chuva, quando está isenta de poluição, apresenta pH 7 a 25 graus, uma vez que se trata de uma substância neutra. Bem, o pH, não é, varia entre, é falso, e o pH varia entre 5 e 6. A água da chuva, na presença de óxido de azoto e óxido de enxofre na atmosfera, acidifica, tornando a chuva ácida, podendo o seu pH ser 2. É verdadeiro. A queima de combustíveis fósseis nos motores dos automóveis provoca um aumento da acidificação das águas da chuva devido à libertação dos óxidos de nitrogênio. Bem, temos aqui motores dos automóveis, óxido de nitrogênio, é verdadeiro. Quanto maior for a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, maior será o pH da chuva. Ora, aqui é um exercício interessante, porque acontece muitas vezes um erro que os alunos facilmente cometem, que é, eu sei que se aumentar a concentração de CO2, está diretamente relacionado com ele ficar mais ácido. O que será mais ácido? Quanto mais ácido, vamos ter que menor será o pH. E é importante ter aqui cuidado com isto. Maior será o pH, nós vemos que será mais ácido, será maior o pH. E é preciso ter atenção que quanto mais ácido, menor será o pH. Então será falso. Muito bem. Vamos limpar isto e vamos aqui ao próximo exercício. Eu selecionei alguns exercícios desta ficha, que podem ver lá no site estudofq.pt, e é da 11º, Química 2.1 e a ficha número 3. Só para ter ideia de que tipo de exercícios é que podem aparecer, vamos ver aqui se estão... Aqui vai ser para completar algumas reações químicas da formação de chuva ácida. O que é que dá origem ao ácido nítrico? Bem, tenho que colocar aqui o NO, o NOx, mas para que a reação fique mais certinha e não tenha que andar aqui a acertar oxigénios, eu posso pôr já um dos NOs, um dos óxidos de nitro, que é o NO2, e ficamos com 3 oxigénios e fica certinho. Aqui, quando eu tenho o SO3, o trióxido de enxofre, reagir com a água, vou obter o ácido sulfúrico. Por aqui gasoso, aqui em gás, aqui está a solução aquosa, mas o ácido, geralmente, vou deixar sempre em solução aquosa, porque se não for solução aquosa, só esta curiosidade, nós já damos outro nome. Por exemplo, o ácido clorídrico. Este é ácido clorídrico e este aqui é cloreto de hidrogênio. Bem, isto já será o gás e vamos chamar o cloreto de hidrogênio. Aqui será ácido clorídrico. Aqui, para agora. Esta reação, como é que se forma? É juntando oxigênio e vamos tentar ver o que é necessário. Tenho 2 nitrogénios. Aqui vou ter 2 nitrogénios, 4 oxigénios, 2 vezes 2, aqui vou ter 6. Então aqui dava um jeitão que fosse apenas 1. Mas não convém deixar aqui, apesar de vermos algumas vezes, para a resposta não vamos deixar números fracionários ou em frações. Vamos agora multiplicar esta reação por 2. É 4 N2 gasoso mais O2 gasoso a dar 2 N2O5. Pronto, a reação fica assim. 4 nitrogénios, 10 oxigénios, aqui tem 8 oxigénios mais 2, 10, certíssimo. Esta última é a reação da formação do ácido carbónico e CO2, mais água. 15. Na extração do ferro, da pirite, dão-se reações com os esquemas químicos que se seguem. Temos aqui pirite, sulfurito de ferro, mais oxigênio. Então, você precisa acertar os esquemas químicos.
Ferros, tenho 2. Aqui preciso de 2. Enxofre, aqui já ficam 4 enxofres. Vou precisar de pôr 4 aqui. Vamos deixar os oxigénios para o final, porque como ele está geralmente sozinho, vai ser mais simples aqui. Como é uma combustão, ele vai estar sozinho. 2 ferros, 4 enxofres. 2 ferros, 4 enxofres. Ao todo tenho 3 oxigénios e 8 oxigénios mais 3 dá 11 oxigénios. Vamos lá, eu dava-me jeito que isto fosse 5,5 ou posso pôr ao jeito que fosse 11 a dividir por 2. Mas não convém então deixar assim. Vamos passar para o dobro. Vou deixar 4. Aqui é gasoso, é o minério sólido. Aqui tem 4. Vou ficar com 11 moléculas de água. E aqui passa para 2. Aqui passa para 8. Se não me enganei, 4, 11, 2, 8. Ok. Próxima. Se o ferro tem 2, vou colocar 2 aqui. Depois tenho carbonos. Carbonos estão certinhos. Vamos acertar os oxigénios. Aqui tenho 2 oxigénios e aqui tenho 3. 3 oxigénios. Aqui não posso pôr isto a metades. Vou arranjar o mínimo múltiplo comum para acertar os oxigénios. Então, primeiro, fico com o comum a eles é 6. 2 vezes 3 dá 6 oxigénios. E aqui 3 vezes 2 dá 6 oxigénios. Vamos acertar então os ferros. Agora eu preciso aqui de 4. De 4. E carbonos, preciso de 3. Pronto, a equação química já está acertada. Ok. Agora, explique a razão pela qual este processo pode contribuir para a formação das chuvas ácidas. Porquê é que ele contribui à queima destes minérios? É porque vai libertar SO2 para a atmosfera. E também vai libertar, também podemos referir aqui, libertar SO2 e CO2 para a atmosfera, formando o ácido, este aqui, e o ácido carbónico, o ácido sulfuroso e o ácido carbónico. Ok? Vamos último exercício. Este último exercício eu quero deixar aqui como desafio. Acaba por ser um exercício de exame nacional, que não me parece muito difícil. E como os exercícios do exame nacional também são, muitos são muito simples, é só mesmo para ver o que é que vocês sabem fazer. E é o seguinte, o H2S, libertado pelos vulcões, reage a temperaturas elevadas com oxigênio do ar, formando-se dióxido de enxofre e água. Escreva a equação química que traduz essa reação e justifica o facto da emissão de SO2 para a atmosfera contribuir para o aumento da chuva ácida. Bem, eu gostava que você deixasse então num comentário só a reação química. Bem, só escrever a equação química e ver como é que vai ficar. Pode ser? Vamos lá. Estamos a acabar o vídeo. Espero que tenham gostado e que possam ter aprendido mais alguma coisa.
Consultem mais algumas fichas ou algum destes vídeos que estão aqui a passar para poder aprender mais algumas coisas. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal e deixem o vosso gosto e espero que tenham gostado mesmo.